O Hora de Agir de hoje acontece aqui numa propriedade agrícola entre Évora e Reguengos de Monsaraz, onde nós viemos conversar sobre a água, sobre o solo e sobre uma agricultura mais sustentável. A disponibilidade de água na região, aqui no Alentejo, com a construção da Alqueva, o preço reduzido da água e o regadio, a dimensão da terra aliada também ao clima do Mediterrâneo, atraíram a Portugal uma série de culturas de alto valor acrescentado. Mas na década da sustentabilidade, nós precisamos de aliar a sustentabilidade económica com a sustentabilidade social e ambiental. No mundo onde já somos mais de 8 mil milhões de pessoas a precisar de se alimentar todos os dias, precisamos debater todos os fatores do ecossistema que viabiliza a produção de alimentos. Vamos conversar sobre o solo e a forma como o podemos preservar, a boa gestão da água, a capacidade da agricultura em fixar pessoas no território ou a importância da biodiversidade como aliado para aumentar o rendimento da terra e do agricultor. E nesta região, no Alentejo, sobre o agro-silvopastoril e sobre o sequeiro, que representa 80% desta região. É esta conversa que vamos ter com Mário Carvalho, professor de Ciências Agrárias, mas antes disso, vamos conhecer a importância dos fatores de produção. Chamam-se fatores de produção na agricultura aos elementos essenciais que contribuem para a produção de alimentos e outros produtos agrícolas. Todos têm a sua importância, estão interligados. A terra é um desses fatores. A sua localização, o clima e a orografia do terreno desempenham um papel crucial na escolha das culturas. A qualidade do solo é essencial e ela necessita de um cuidado muito especial. Porque se não cuidarmos da sua biodiversidade, da manutenção de teores de matéria orgânica e da proteção da sua superfície, a água e o vento vão promover a sua erosão e a terra deixará de ser produtiva. Mas para que a terra produza, precisamos de sementes, fertilizantes e água, muita água. A agricultura em Portugal utiliza 75% de toda a água disponível, um valor normal para a região mediterrânica. A Espanha, 81% e a Grécia, 89%. Mas a eficiência hídrica e a boa gestão num tempo de secas mais longas são um desafio cada vez mais importante. Mas à terra e à água temos de juntar mais um fator. E ele é o ar. Ar que fornece o oxigênio, o CO2 e regula também a temperatura e a umidade. Mas para que a agricultura aconteça, precisamos também de trabalho e conhecimento. Para além dos trabalhadores agrícolas, é preciso cada vez mais fazer chegar aos campos o conhecimento científico dos investigadores e dos engenheiros para que as práticas sejam mais sustentáveis. As unidades experimentais seriam por isso uma aposta importante, onde esse conhecimento poderia ser mais robusto e mais facilmente transferido. Essa união da ciência, do conhecimento multidisciplinar, é decisiva para produzir de forma sustentável os alimentos que uma população mundial crescente irá necessitar. Essa ligação iria evitar que as produções intensivas, com áreas contínuas de grande dimensão, não ultrapassassem, por exemplo, 25 hectares e passassem a ser intercaladas com produções de outro tipo para evitar perdas de biodiversidade. Daria a conhecer como é prejudicial, em muitos casos, a utilização de máquinas pesadas que compactam o solo, dificultando a penetração da água. Ou informaria sobre as razões da não lavoura, da importância da rotação de culturas e da manutenção do carbono no solo. E para produzir alimentos é necessário também tempo. O tempo de semear, o tempo de crescer, o tempo de colher. O relógio da natureza que o homem não pode acelerar. Nós precisávamos de expandir este regadio, não é? Ele é muito mais produtivo, 6 vezes mais que o sequeiro, e com uma população mundial crescente, ele vai ser essencial, não é, professor Mário Carvalho? Sem dúvida que o regadio é uma ferramenta fundamental para países como Portugal, porque temos um clima muito irregular, com secas frequentes, e o regadio é uma forma de combater essa irregularidade. Mas, no entanto, o regadio, por si só, não resolve problema nenhum. Na minha visão, em primeiro lugar, a água, como fator de produção, tem de ser paga ao seu custo real. Porque, senão, estamos a distorcer o funcionamento da economia
E estamos a desligar a realidade económica da realidade ecológica. Isto é, nós podemos estar a expandir culturas que naturalmente não deviam estar naquele local por termos água a um preço acessível. Acessível. E elas só são Isso rentáveis. pode degradar outras componentes do ecossistema, como por exemplo o solo ou... Essa é uma questão. Mas a outra questão é que se essas culturas se instalam, não sobra água para outras atividades, porque a água é um fator escasso. Todas as culturas são importantes e nenhuma cultura é má. O que é mau, o que provoca degradação, é a instalação de culturas em zonas que não lhe são próprias ou a técnica cultural que nós utilizamos para produzir essas culturas. Como a água é barata, nós vemos o avanço destas culturas permanentes para solos onde elas não deviam estar. Nós não devíamos ter uma espécie de PDM para sabermos que culturas é que devíamos plantar e aonde, no sentido de pensarmos isto de uma forma mais estratégica? Alguma vez foi pensada uma solução desse tipo? Essa é uma via. É a via da regulação por parte do Estado e a obrigatoriedade da apresentação de um projeto e a eventual recusa por parte do Estado. Essa é certamente uma possibilidade. Eu vejo no interesse do ecossistema. No interesse do ecossistema e no interesse da nação. Mas o outro caminho para nós irmos tentar atenuar o problema seria não subsidiar os fatores. É possível a agricultura ser sustentável na sua vertente económica e social, sendo também na vertente ambiental, mesmo considerando um prazo mais curto? Se é possível ser sustentável nos 3 pilares, ao mesmo tempo? Eu diria que a única que é sustentável é que é sustentável nos 3 pilares simultaneamente. Porque se não o for, é porque nós estamos a fazer mal as contas. Mas uma das coisas que nunca entra nas contas económicas da agricultura é a degradação do capital natural. Principalmente do solo. Principalmente do solo, que é de todos os recursos o mais importante de todos, porque é o mais finito. O solo é um recurso não renovável e, uma vez degradado, a sua recuperação pode demorar séculos. E, portanto, nós tínhamos que ter o solo no centro da nossa política agrícola e nas decisões empresariais. Nós falamos muitas vezes num termo que é a erosão do solo. A erosão do solo é que o solo está a desaparecer, estamos quase a chegar à rocha, é isso, não é? Quer dizer, antes de chegar à rocha, a erosão do solo tem um impacto económico e ambiental tremendo. Económico porque, durante o processo erosivo, o que nós estamos a perder é o melhor que o solo tem. É a camada superficial, onde há mais matéria orgânica, há mais nutrientes e, portanto, isso tem um impacto económico muito grande porque depois esses nutrientes têm de ser substituídos por importação de novos nutrientes sob a forma de adubos. Mas como é que acontece essa erosão? A erosão acontece porque o impacto da chuva sobre o solo promove a destruição dos seus agregados. O solo é composto por partículas que estão unidas em agregados que criam porosidade que permite a água infiltrar. Mas o impacto direto da gota da chuva destrói esse agregado. Portanto, as partículas soltam-se, bloqueiam a porosidade e a água, em vez de se infiltrar, começa a escorrer. E a partir do momento que começa a escorrer, começa a transportar com ela solo. E um solo que tenha mais matéria, que exista primeiro e que tenha matéria orgânica, é um solo também com mais capacidade de absorver o carbono da atmosfera. Portanto, é um aliado no combate às alterações climáticas. Porque quem fixa o carbono da atmosfera e poderá depois ficar ou não no solo são as plantas. Portanto, um solo com funções mais significativas é um solo que permite maior crescimento vegetal. E esse maior crescimento vegetal é maior sequestrador de carbono. E é em si uma ferramenta para continuarmos a ter teores elevados de carbono no solo. O carbono no solo está constantemente a ser consumido pelos micróbios e é importante que o seja, porque senão não havia reciclagem da matéria orgânica, mas ao mesmo tempo nós temos que ter retornos de carbono ao solo suficientes para alimentar a população microbiana e ao mesmo tempo permitir elevados estoques de carbono. Nós vimos aqui há pouco um trator a passar com resíduos de culturas. Estes resíduos também ajudavam o solo se ficassem na própria propriedade e muitas vezes são vendidos como biomassa, que é também depois uma fonte de receita para o agricultor. Isto devia mudar? O agricultor deveria manter todos os resíduos no solo, triturando ou não, depende agora da necessidade de quebrar ciclos de doenças. Eles dizem-me que depois era isso que depois provoca doenças. Não? Mas se o material for triturado, reduz drasticamente
a possibilidade de desenvolver doenças. Mas mesmo assim, se continuar a ter esse perigo, então esse material pode ser levado para fora do campo, para compostagem, e depois de compostado, regressar ao campo. Porque se nós não colocarmos o solo como a prioridade que temos de colocar, é evidente que vamos comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Portanto, o regadio é fundamental para alimentar uma população mundial crescente. Que cuidados é que nós devemos ter na expansão deste regadio? A água, como fator de produção e como recurso natural, tem de ser encarado para a agricultura nestas duas vertentes. Por um lado, como gerador de riqueza, mas por outro lado, como sustentação do território. O Alqueva, que é uma obra de regadio indispensável para o Alentejo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Há um impacto visual, é evidente, mas a maior parte do território continua a ser de sequeiro. E o sequeiro são os sistemas agro-silvopastoris. Portanto, fazermos barragens e termos água, a dizer que é indispensável para defendermos os sistemas contra a alteração climática e as secas periódicas, significaria que a água teria de estar a ser utilizada em complemento com as atividades de sequeiro, e não está. O regadio comprometeu a parte agro do silvopastoril? As atividades que se estão a fazer com o regadio do Alqueva não estão a comprometer a parte agro-silvopastoril. Não estão a ajudar em nada. Portanto, o ano passado tivemos a seca que todos conhecemos, o preço do alimento do gado disparou, houve muitas explorações agrícolas que não aguentaram, houve gado a morrer e, à volta, tínhamos o regadio que em nada contribuiu para sustentar ou defender o sistema desta alteração climática ou desta seca periódica que está a ocorrer. Nós nunca teremos água para regar o território todo. Portanto, a maior parte do território há de continuar sempre a ser. E como é que se melhora essa parte do sequeiro? A parte do sequeiro melhora-se, por um lado, com modelos de produção que melhorem drasticamente as funções do solo e, portanto, tornem o solo mais produtivo e mais resiliente a estas variações do clima. Aqui onde estamos é um bom exemplo disto. Esta propriedade está sob a forma da agricultura de conservação. Tivemos aquelas chuvas tremendas e estamos aqui no meio do campo, sem o solo estar encharcado, completamente tranquilos. Isto é o quê? É um aumento da função do solo na sua drenagem. E aqui é um bom exemplo, porque temos de um lado regadio e do outro lado sequeiro. Sim, e é um bom exemplo do divórcio das duas atividades. Porque esta propriedade tem cereais e tem pastagens. Portanto, temos aqui nogueiras, temos amendoeiras, nogueiras, e aqui estamos em cima de uma seara de trigo. Para nós defendermos o território e estes sistemas agro-silvopastoris das secas frequentes e mais recorrentes com a alteração climática, nós precisamos ter água distribuída no território. E para termos água distribuída no território não podemos ter apenas os grandes empreendimentos públicos, porque senão é muito caro depois levar a água a grandes distâncias. Precisamos do pequeno regadio privado. Um pequeno regadio privado que não visa a produção destas culturas, mas visa ajudar as culturas que já estão no sistema agro-silvopastoril a defenderem-se da seca, nomeadamente tipo, os cereais. Charcas, pequenos a charca será insuficiente, mas pequenas barragens. Nas culturas de outono e inverno, sejam as forrageiras, sejam os cereais, nós estamos a falar em consumos de água por hectare que andarão entre os 750 metros cúbicos e os 1500. Vamos para o número mais alto, 1500. Se nós quisermos ter armazenamento para 2 anos, para fazer face à seca, precisamos de 3.000 metros cúbicos por cada hectare regado. Portanto, uma barragem de 300 mil metros cúbicos rega 100 hectares. 100 hectares defende uma exploração de 800 ou 900 contra a seca. E com impacto ambiental muito menor de uma construção de uma pequena barragem versus uma... Com muito menores custos depois energéticos e, portanto, CO2 correspondente no transporte de água. E estas pequenas barragens ainda te permitem uma outra coisa, é que um dos fatores limitantes que nós temos a um regadio eficiente são manchas de solo com qualidade para ser regado em grande extensão. Não temos poucos casos desses em Portugal. Nós olhamos para o território e vimos ainda pelo menos 2 locais óbvios para a expansão do regadio, que é o Pisão, agora com a construção do aproveitamento hidroagrícola no Alto Alentejo, e também a zona do Oeste, aproveitando a água do Tejo. Isso faz sentido nós fazermos essa aposta, na sua opinião? Faz sentido nós
pensarmos em todas as situações em que podemos ter regadio, mas tem de ser pensado na perspectiva de que a atividade que vamos desenvolver tem que pagar o investimento que estamos a fazer. Ou então tem que haver um grande benefício social do investimento público que se está a fazer. Culturas perenes versus culturas anuais. Nós estamos a viver esta questão no Algarve da escassez de água. Gastamos todos os anos 140 hectómetros cúbicos, principalmente nos abacates e nas laranjeiras, que são culturas perenes, não é? Isso tem a sua influência, porque perdemos flexibilidade, não é? O regadio baseado em culturas permanentes torna muito constante as necessidades hídricas que temos anuais. E num clima variável como o nosso, isso é um risco tremendo. Portanto, a área de culturas permanentes tem de ser gerida com cautela. Naturalmente, em bacias hidrográficas com maior disponibilidade de água, podemos ter maior percentagem de culturas permanentes. Em situações em que a escassez é mais provável e o período de retorno de falta de água é maior, nós temos de ir para culturas anuais, porque de outra forma, o que acontece, o Estado tem o investimento na construção da barragem e a seguir vai ter uma despesa na subsidiação dos agricultores que, entretanto, não têm água para regar. É um absurdo, não faz sentido. Na questão do ensino e da investigação, nós não devíamos ter mais unidades experimentais e criar aqui uma outra ligação entre as universidades e o campo? O ensino, para mim, o ensino das ciências agrárias é muito deficiente em Portugal. Deveria ser obrigatório, porque não poderia haver nenhuma faculdade ou nenhum instituto politécnico a ensinar agricultura sem ter campos experimentais, em primeiro lugar. E as universidades e os politécnicos não têm? Na maior parte não têm nada. Mas aqui Elvas e Viseu mesmo têm a escola agrária. Não tem. E mesmo que tenham terra, como é o caso da Universidade de Évora, dificilmente conseguem manter campos experimentais de longa duração, porque o financiamento da ciência é um financiamento a poucos anos de distância. E não é possível manter uma despesa permanente com variações tão grandes do investimento anual. Mas mais do que isso, não deveria ser possível uma universidade ter um ensino agrário sem ter acoplado um serviço de extensão. Muito à semelhança daquilo que acontece com o ensino da medicina. Não há nenhuma faculdade que não trabalhe ao lado de um grande hospital público que é em si o centro de aprendizagem dos candidatos a médico. E depois permite também a questão da especialização na medicina. Aqui podíamos ter agrónomos para vinha, agrónomos para... Também poderíamos ter, apesar de que na agronomia, tal e qual como na medicina, precisamos daqueles que sejam capazes de olhar para o seu todo. Os clínicos gerais. Os clínicos gerais, os médicos de medicina interna, são fundamentais porque, por vezes, os problemas são transversais a várias especialidades, não é? Mas o ensino das ciências agrárias e a investigação é extremamente deficiente em Portugal. E foi assim mais uma Hora de Agir. Sempre que converso com o professor Mário Carvalho, me assalta esta ideia, uma ideia de quanto é crucial, o quanto é importante nós estabelecermos um desenho de organização que permita fazer chegar mais facilmente o conhecimento às pessoas. E não falo apenas deste conhecimento das unidades experimentais e da investigação que possa chegar aos campos agrícolas ou de ajudar a construir uma agricultura sustentável. Falo de que o conhecimento das várias ciências possa ajudar na construção de uma sociedade e de um mundo melhor. Foi isso que tentou René Descartes na sua procura por verdades indubitáveis, ou mais tarde por Baruch Spinoza, que confundiu Deus com uma natureza que é harmoniosa, ordenada ou determinista, entre tantos outros que hoje fazem da procura do saber a sua missão de vida. Temos de conseguir fazer esta ligação entre razão e conhecimento e a vida cotidiana que nós precisamos de conseguir fazer para a construção de um melhor futuro para nós e para os nossos filhos. É o que tentamos fazer todas as semanas no Hora de Agir, trazendo novos temas, novos programas, novas soluções, nesta que é uma transição entre eras, entre uma era industrial que agora chega ao fim e uma era da sustentabilidade que agora começa. E é por isso também que nós temos encontro marcado na próxima semana, por isso já sabe, um abraço amigo e até lá.